Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele diz aqui, o Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua, o que, gente? A sua coroa. Quando ele fala aqui, para que ninguém tome a sua coroa, é a coroa da salvação. Amém? Não é fácil para alguém, ou para ninguém, conquistar a salvação. A salvação, ela não é conquistada do dia para a noite, mas ela é conquistada com muito esforço, não é? É conquistada com muita dedicação, comunhão, com muito empenho. Então você vê que ele deixou bem claro: olha, conquista a salvação e guarda e conserva ela, porque eu venho sem demora, porque não vai demorar. Amém? E às vezes as pessoas, elas estão no processo muito tranquilo, como se Jesus não fosse voltar, como se Jesus, fosse voltar, sabe lá quando, porque ela está muito tranquila, ela nem conquistou a salvação dela, e ela está tranquila. Então, quando é que a pessoa, ela se torna uma religiosa? Quando a pessoa, ela não entende que o principal é a salvação da alma dela. Ela vem à igreja, ela devolve o dízimo, ela dá as suas ofertas, ela faz os seus votos com quem, gente? Com Deus. Mas o simples fato dela se preocupar com tantas coisas e esquecer do principal, que é a alma dela, a salvação da alma, então faz dela uma religiosa, uma pessoa que está na igreja, que pensa que está tudo bem, quando na verdade não tem nada, o quê? Não tem nada bem. Ela precisa se esforçar, ela precisa atender essa área, a vida espiritual dela, parar, avaliar. Será que, se Jesus, que disse que vem sem demora, ele já vier agora, eu vou ter priorizado o quê? O tempo que eu fiquei na igreja, eu terei dado prioridade à salvação da minha alma? Ou eu dei prioridade a tantas outras coisas e esqueci o principal? Você vê que a nossa vida, ela tem que andar sobre um equilíbrio, em tudo, pessoal. A nossa vida tem que andar sobre um equilíbrio, e tudo aquilo que você deixa de fazer, pode desequilibrar outra área que está indo bem. Vamos trazer o exemplo aqui de cada área, para você entender. Você vê que a pessoa que ela trabalha e só trabalha, ela pode até equilibrar essa área, ela consegue ali pagar as contas dela mensalmente, ela consegue colocar a casa em ordem, não falta nada em casa. Porém, por ela não ter tempo para a saúde dela, e ela só trabalha, vai chegar uma hora que o fato dela não ter cuidado da saúde, da alimentação, do que come, se bebe ou não água, a quantidade certa, vai desequilibrar a vida econômica que ia bem. Então ela focou só numa área, e porque ela colocou toda a força só numa área, ela enfraquece em outras, no casamento, na família.
Então as pessoas no mundo aí fora e num todo estão vivendo um desequilíbrio. Uma área vai bem e as outras vão mal, porque ela só consegue focar uma área, ela não consegue colocar tudo dentro de um equilíbrio, lutar para que tudo vai bem, todas as áreas. Eu vou tirar um tempinho para a minha saúde, e só de você atentar para o que você come, saber o que você come, tem até um dito popular muito conhecido que nós somos o que comemos, sim ou não? Então só de você começar a tomar consciência a respeito do que você come e ver se aquilo é bom para você ou se aquilo é mal, você já está equilibrando a sua vida, a sua saúde, para que você se mantenha bem no seu trabalho, para que qualquer hora você não pare, caia doente e não consiga trabalhar. Então você vê que o equilíbrio depende de um cuidado. Todas as áreas dependem de um cuidado. E não adianta você chegar em casa e aí a tua esposa te cobra, mas você não está sendo um marido presente, um pai presente, e o marido vira, já vi muitos casos assim: mas você quer que eu faça o quê? Eu já não sou o suficiente, eu já não pago a água, a luz, o gás, eu pago a despesa, eu pago o aluguel, eu pago tudo, eu pago o seu carro, eu te dou uma vida boa, para você nem precisar trabalhar, e eu chego em casa depois de um dia de trabalho cansado, e o que eu ouço de você é reclamação. A reclamação é porque tem algo que está errado. A reclamação da mulher é porque talvez o marido não está conseguindo ter mais disposição, dar atenção. Casamento não é só pagar as contas, ou é? Mas você pode estar perdendo seu casamento pagando todas as contas. Tem gente milionária perdendo o casamento. O marido dá para a mulher uma Ferrari, o marido dá para a mulher uma Lamborghini, o marido dá para a mulher uma joia caríssima, e o casamento está à beira de um colapso. Então, dinheiro não salva. Pode equilibrar, pode melhorar, mas se não tiver a atenção, não tiver a intimidade, não salva. A família, se os filhos não estiver sendo assistido pelo pai, pela mãe, vai desandar. Daqui a pouco os filhos estão tudo debandado nas drogas. Tem filho de gente rico nas drogas ou não tem? Tem filho de gente rico que é problemático, que está no crime. Filho de gente rico que não precisa e está roubando. Mas os pais não deram atenção devida, não assistiram os filhos de perto, não assistiu o casamento de perto, não atendeu a necessidade. Guarda essa palavra: eu tenho que atender a necessidade dos meus filhos, eu tenho que atender a necessidade do meu marido, da minha esposa, eu tenho que atender a necessidade do meu corpo, eu tenho que atender a necessidade do meu trabalho, eu tenho que atender a necessidade da minha vida com quem? Orar, jejuar, meditar na palavra, se alimentar. Ele disse: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Te foi marcar uma visita um tempo atrás, aí eu falei para a senhora: a gente pode ir lá amanhã? Não, pastor, amanhã não. Deixa para a semana que vem, que eu ainda tenho que dar uma faxina lá em casa. E eu disse que eu ia amanhã, que ela pediu para ir lá fazer. Pastor, se eu puder ir lá fazer uma visita, fazer uma unção, orar lá na minha casa, que a gente comprou a casa lá. Eu falei: tá bom. A gente pode ser amanhã? Não, pastor, amanhã não. E se é Jesus? Dá tempo de arrumar a casa não. Então você vê que as pessoas não entendem a importância de conservar o que tem. Você tem que conservar a salvação que conquistou. Se não conquistou,
Busca, conquiste a sua salvação. É conquista, tem que conquistar a salvação da tua alma, conquistar o batismo com o Espírito. Você tem que conquistar a Deus. Conquistar a quem, gente? Como é que eu conquisto alguém desagradando essa pessoa? Como é que eu vou conquistar a Deus andando na contramão da sua vontade? Eu estou desagradando e não conquistando. Então, quando você começa a tomar consciência do que você precisa fazer, então você começa a conservar, a dar atenção, a se manter na fé, cuidar de cada área, mantendo cada área no seu devido equilíbrio, para que nenhuma área puxe as outras para o abismo. Amém, gente? É assim. Diz ao vencedor, em primeiro lugar, ao vencedor, ele está dizendo: se você vencer, farei de você uma coluna. Ou seja, você vê que alguém para vencer tem que ser forte. O vencedor, ele é forte. E para Deus dizer: olha, farei de você uma coluna no santuário. A coluna, ela tem que ser a parte mais forte da parede, porque é ela que vai sustentar todo o edifício. É ela que vai sustentar tudo. A coluna tem que ser tão forte que ela vai aguentar tudo, suportar tudo. Quem está entendendo? É isso. Então, ao vencedor, aquele que venceu, ou seja, só venceu porque foi forte. Digo fraco, sou forte. Então, aquele que venceu, ou seja, foi tão forte para resistir o diabo, resistir o mundo, para vencer o pecado, que Deus coloca ela como uma coluna forte, que vai permanecer no santuário de quem, gente? E dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Olha só, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Versículo 19, para a gente resumir, ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos o que, gente? A quantos amo. Sê, pois, zeloso. E o que, gente? E arrependa-te. Então você vê que aqui ele está dizendo: eu chamo a atenção, eu repreendo, eu disciplino aquele que eu amo. Pessoal, Deus, ele vai indo até um ponto que ele vai chamando a atenção, ele vai falando: olha, isso não é bom, deixa isso, larga aquilo. Ele vai falando, mas chega uma hora que ele vai parar de quê? E vai deixar a pessoa quebrar a cara. Então ele diz que ele repreende a quem ama, o filho que ama. Então, enquanto ele está nos chamando a nossa atenção, a gente tem que aproveitar para obedecer, aproveitar para fazer a vontade dele, reconhecer que está errado, reconhecer que precisa mudar, que precisa deixar as coisas velhas desse mundo e se tornar um novo homem, uma nova mulher. Mas ele deixou bem claro: mas seja zeloso com a tua alma, zele pela tua salvação, zele pela tua comunhão. Amém? E arrepende-te. Eis que estou à porta, e o que, gente? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei o que, gente? Com ele, e ele. Então você vê que, por enquanto, Jesus está batendo o que, gente? A nossa porta.
Por enquanto ele está dizendo: deixa eu entrar. Ele usa o pastor para pregar, ele fala com você todo dia, o Espírito Santo está ali batendo na sua porta, ele bate: deixa eu entrar, deixa eu morar. Ele chama a gente para cear, para ter aliança com ele. Ele quer entrar, se tornar um só com a gente. Por enquanto ele está batendo na nossa porta, insistindo, e de uma forma insistente, tentando abrir os nossos olhos. Mas vai chegar uma hora que, se a gente não abrir a porta para ele, quem depois vai ter que bater na porta vai ser eu e você. Se a gente não abre a porta hoje, amanhã quem vai estar batendo na porta vai ser a gente. Quem está entendendo? Ele disse lá na parábola das noivas, das virgens, né? Prudentes e das nécias. Você vê que a pessoa vai ignorando, ela vai deixando a vida passar, ela vai deixando de lado a vida espiritual, ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para buscar, ela não tem tempo para meditar na palavra, ela tem pouco tempo para vir à igreja. Jesus está batendo na porta: vem buscar, vem orar. Não falta quarta-feira, não falta sexta, vem lutar, vem buscar. E a pessoa está ocupada de trabalho, a pessoa está tomada pelos seus compromissos. Não é que você vai deixar de fazer, mas é você simplesmente encontrar tempo, fazer tempo e ter tempo para quem? Para Deus. Se você não tiver tempo para o seu casamento, vai acabar. Se você não tiver tempo para a sua família, vai ruir, vai destruir, vai perder seus filhos. Se você não tiver tempo para a sua saúde, daqui a pouco você está doente. Tudo que não cuida acaba. Ele disse: sê pois zeloso. Se você não cuidar da sua salvação, não orar, não buscar a Deus, você perde. Se você já tem, você perde o Espírito Santo, você perde a salvação. Se você conquistou, você perde. Ficou claro? Então é melhor abrir a porta hoje do que ter que bater depois na porta de Jesus, e ela não vai se abrir mais, e a porta não se abrirá mais. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 1 Coríntios 11, 23, abre aí, você vê que mais uma vez ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo. Você vê que mais uma vez ele diz que nós temos que vencer. Mais uma vez ele deixa claro a cada igreja, a cada povo, ele diz: ao vencedor, está contigo, a responsabilidade é sua. Ah, Jesus não me salvou. Não, é você que tem que vencer, sou eu que tenho que vencer, somos nós que temos que vencer esse mundo. Ele disse: eu venci o mundo, e aquele que me seguir também vai vencer. Quem está entendendo? Então a pessoa precisa entender isso, porque às vezes você está pensando: eu estou na igreja, está bacaninha, está legal, eu vou lá, oro, louvo a Deus, participo da Santa Ceia, mas você não está vencendo a si mesmo, lutando contra esse mundo, resistindo às coisas desse mundo, resistindo ao diabo. Ele deixou bem claro: ao que vencer, ou ao vencedor, a gente tem que vencer. Vencer a preguiça, vencer a moleza, vencer o desânimo. Tem que vencer a fraqueza, a falta de vontade de orar. Vencer. Ah, não quero ir para a igreja, eu vou a si mesmo,
eu vou buscar. Tem dia que bate aquele peso, o diabo querendo te parar. Venha a si mesmo, venha arrastado, mas venha. Vença a si. Lá em 1 Coríntios, para a gente terminar e participar da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor e vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi o que, gente? Traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então você vê que na noite, volta por favor, você vê que na noite em que Jesus foi traído, olha lá, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e ele partiu o pão, que representava o corpo dele, e ele deu aos discípulos. Aquela Santa Ceia era principalmente para Judas, para salvar Judas. Aquela Santa Ceia era para todo mundo, mas era principalmente para quem? Para Judas, para tentar salvar Judas. Era o perdão de Jesus. Ele disse: olha, está aqui o meu corpo. Jesus chegou ao ponto de dizer: aquele que vai me trair colocará a mão no prato junto comigo, tentando de todas as formas abrir o quê? Os olhos dele, tentando salvar ele, porque Jesus sabia que o que poderia acontecer com ele se ele não reconhecesse. Depois, olha o que aconteceu, ele se matou. Você vê que na Santa Ceia Jesus perdoou ele por ele ter traído, dando o pão, o seu corpo. Eu estou morrendo por você, eu vou me entregar na cruz por você. Deve ter falado na cara dele, olhando nos olhos dele, mas ele não, cego espiritualmente, não percebeu que Jesus estava falando com quem? Com ele. Só faltou Jesus deixar claro: Judas, é com você, Judas, que eu estou falando. Mas você vê que ele saiu dali e continuou. Ele meteu a mão no prato junto com Jesus, saiu dali, entregou Jesus. Pessoa fica cega, tapada. Então talvez hoje você está aqui e você vai participar da Santa Ceia, mas você precisa fazer o que Jesus fez: perdoar essa pessoa que você tem algo, que te fez mal, que te cometeu uma injustiça, que fez algo que te magoou, que te chateou. Você precisa talvez primeiro, como Jesus, antes de participar, você pedir perdão, você orar por essa pessoa, você se corrigir, você se consertar. Porque Judas também comeu do pão e bebeu do cálice, e depois se matou. Adiantou o quê? Ele não conseguiu entender que era com ele. Se você não conseguir entender que essa palavra é para você, você não vai sair daqui com a vida mudada. Você vai continuar sendo o mesmo com mágoa, o mesmo vivendo errado, a mesma velha criatura por dentro, o mesmo que não vai nascer de novo, que não vai receber o Espírito Santo. Por isso que ele disse ao vencedor: perdoa, vence isso daí, deixa esse pecado, larga essa vida errada, vença. Todo dia a gente tem que vencer a nós mesmos. Todo dia o diabo trabalha para ressuscitar em nós a velha, todo dia. Mas cabe a gente ser um vencedor ou se entregar e virar um troféu na mão do diabo. Fique de pé, por favor.